Fala, gente, família JC, seja muito bem-vindo, você que está aí no nosso canal. Nós estamos aqui agora ao vivo, né, aqui no Instagram, mas você aí no YouTube pode ser muito abençoado através dessa palavra, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tá para todo tempo, seja no ao vivo ou seja no gravado. Então, um beijo no teu coração. Se você puder, né, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, se você puder curtir essa mensagem, você vai nos ajudar a levar mais longe, porque o YouTube ele entende que é algo relevante quando a gente começa a curtir aqui os vídeos. Então curte aí, em nome de Jesus, viu? No nome dele que eu tô te pedindo, curte aí e vamos junto. Vou dar bom dia aqui para quem tá chegando ao vivo, quem tá aqui pela primeira vez ao vivo. Bora, Gabi Cres, que bom que você tá aí, Aninha Carol, Aqueu, é isso? Acleu, Simone, Fernanda Lanzarra, Adaila Maria, Daiane Silveira Alves 3, já vai disparando o dedinho no coração aí, porque a fé se aprende. A fé se aprende. O que é a fé se aprende? O que é a fé se aprende? A própria Bíblia diz. Por que a gente diz assim, a fé se aprende? Né? Tá escrito assim em Romanos capítulo 8, versículo 6, que olha, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, resulta em problema, irmão, resulta em não vai dar certo. Mas permitir que o Espírito, com E maiúsculo, controle a mente resulta em vida e paz. Então o que é a fé se aprende? A fé se aprende, Melo Alisandra, Cláudia Antunes do Rio Grande do Sul, Equilíbrio e Foco de Vitória da Conquista. A fé se aprende aprender a permitir que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa controlar a minha mente e a tua mente, para que a gente possa ter paz e vida. E aí Jesus disse, é vida e vida em abundância. A abundância está dentro de nós, não do lado de fora. Eu acho que se a abundância estivesse do lado de fora, eu ia chegar para o apóstolo Paulo e ia falar, apóstolo Paulo, você não vive uma vida abundante, porque você está sendo martirizado. Porque, apóstolo Paulo, você está preso aí, você está escrevendo a carta para Filipos, mas você está preso, você não é abundante. A abundância está do lado de dentro. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. E eu creio que o Espírito Santo já está falando com você que está aí no gravado, com você que está aí no ao vivo. E eu quero compartilhar aqui com vocês a alegria que talvez você não viu, né? Mas eu e Bruna, né? A gente completou aí 10 anos de namoro, viu? Tati DBO, Vanessa, nossa cliente, está aí também. Um beijo no teu coração. Jace Silva. Gabizeira, né? A Gabizeira tá aí, a Gabizeira. Eu e Bruna completamos 10 anos de namoro, né? Então somos casados, mas há 10 anos atrás, nessa semana a gente fez dia 9, hoje é dia 11, foi dia 9. Ontem a gente saiu para jantar para comemorar. E aí a gente foi comemorar. Graças a Deus o Senhor colocou a Livinha para ficar com a neném, e a Livinha ficou ali no suporte e a gente conseguiu ir jantar. Então, compartilhando com vocês, esse meu casamento foi restaurado por Jesus e é o que Jesus mais ama fazer. Márcia Feitosa, bora chegando aí, Fernanda. Abram a sua Bíblia, por favor. Abram a sua Bíblia, por favor. Em Marcos, e alguém anota para mim aí, Tati DBO, alguém, por favor. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Vocês fazem parte disso. Pessoal, hoje é aniversário da Jussara Correale, que está em Portugal. Um beijo no teu coração. Depois a gente vai se falar. Mas que você... Aí já são o quê? 4, 5 horas pra frente, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 da tarde. Já almoçou, Juju? Ou tá almoçando ou vai almoçar? Fala pra gente aí. Já almoçou? Tá almoçando ou vai almoçar? Gente, mandem direct pra Jussara. Hoje é aniversário dela. E o meu presente é um presente comunitário. Meu presente pra você é de que você viva o seu melhor ano com Jesus Cristo.
Jussara Correale, que está fazendo aniversário hoje. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Que você viva, Jussara, o seu melhor ano, o seu melhor ciclo com Jesus Cristo. Experiências vivas e eficazes sobre a tua vida, com o Nazareno, com o Cristo, com o Messias, com aquele que vive, com o Salvador, Redentor, com o Senhor dos Senhores, com o Príncipe da Paz, com o Pai da Eternidade. Tudo isso são referências a Cristo, escritas na Bíblia. Que você viva isso. Gente, vocês anotaram para mim aí? Obrigado, Cláudio Antunes. Vamos orar? Já deu tempo de todo mundo entrar. Já demos parabéns aí para Jussara. Hoje é sexta-feira, então me ajuda a convidar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus numa sexta-feira também. Vai chegando aí, Sildete, Ana Márcia, pessoal aí de Brasília, pessoal aí do Paraná. E a minha oração é em cima dessa palavra, aonde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que o nosso dever é permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente e que isso possa resultar em vida e em paz. Nós não se preocupamos, presta atenção, com o resultado de vida e de paz. A vida e a paz que Deus quer te dar, isso é problema dele, isso é job dele, isso é trampo dele, isso é ele que faz. Mas o meu papel e o teu papel é permitir que o Espírito controle a nossa mente. Ai, como eu amo isso, cara. Então, Espírito Santo, por favor, tá aqui as almas que o Senhor trouxe, as pessoas que já estão aqui, as que ainda vão entrar. Não me deixa falar aqui por força própria, por sabedoria própria, por técnica de comunicação, nada disso. Espírito Santo, apenas você aqui e mais nada. Tira todo orgulho, toda vaidade, toda necessidade de aprovação minha aqui e que o Senhor possa se fazer presente para falar de uma forma improvável, mas de uma forma palpável. É de uma forma improvável que Deus vai falar com você nessa live e aí no YouTube também, e de uma forma palpável, improvável e palpável. É isso que Deus vai fazer com você, assim como Ele fez com essa mulher do fluxo de sangue, essa mulher que tinha uma doença há 12 anos. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei o que é que você está vivendo, mas o que eu sei é, o Nazareno te chamou. E se o Nazareno te chamou para estar aqui, é com certeza para impactar a tua vida. Com certeza para impactar a tua vida. Eu creio nisso porque o Cola na Videira é uma promessa dele. Esse projeto Cola na Videira não fui eu que criei, não fui Bruna que criou, nem Betira que ainda não tinha nem nascido. Minha filha, é uma promessa de Deus, e se é promessa de Deus, se cumpre. Então eu creio como uma criança de que todo mundo que cola aqui, que todo mundo que chega, clicou em seguir, em algum momento você vai ser impactado pela palavra de Deus. Em algum momento você vai ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Não estou te convidando para ser impactada por uma religião. Eu estou te convidando, que esse é o convite do Evangelho, para que você receba vida e vida em abundância, vida e vida eterna, e que você possa receber isso e tomar posse disso hoje. Amém? Esse é o convite para você. Este é o convite para você. Então escreve assim: eis-me aqui, Jesus. Eu leio muito essa passagem, como a Cláudia Antunes leu, e que o Espírito Santo possa falar coisas novas para você em cima dessa passagem, em cima desse texto, tá certo? Vamos mergulhar na história e ser impactado, e a nossa história ser impactada por essa história? Receba a vida de Jesus. Receba a vida de Jesus Cristo. Receba a vida de Jesus Cristo. Bom, se alguém está fazendo aniversário aí também, além da Juju, fala aí pra gente. Vocês estão ouvindo bem, né? Bora. Olha só. No meio da multidão. Quando a gente lê aqui,
Visualiza a cena, tira as distrações. Se você está lavando a louça, para um pouquinho de lavar a louça, se for possível. Se você estiver dirigindo, você continua dirigindo aí. Mas se você estiver lavando louça, você pode parar. Se você está fazendo alguma outra coisa em conjunto com o devocional, se você puder parar um pouquinho, seria bom. Mas se você não puder, não pode. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vou até a tua casa para fazer você parar de fazer outras coisas e ouvir a palavra de Deus? Não, não posso fazer isso. Mas se eu fosse você, eu pararia. Nós não vamos prolongar muito não, tá bom? Bora. Olha só. No meio da multidão estava uma mulher. No meio da multidão estava quem? Uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Então no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Eu estou lendo na tradução NVT, para ficar bem claro aí para você. Mas só o Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito, né? Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, a fé que pensa, pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, na roupa de Jesus, eu vou ser curado. E no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou nas minhas vestes? Seus discípulos, provavelmente Pedro, disseram, talvez Pedro que puxou isso: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Como assim quem tocou em você, Jesus? A multidão está tocando em você. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. E Jesus lhe disse: filha, abre aspas, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Cola na videira é o convite. Presta bem atenção. Jesus estava cumprindo o propósito dele aqui na terra, lotado de gente. Nesse momento uma multidão apertava Jesus. E uma mulher que sofria há 12 anos, uma mulher que há 12 anos sofria por uma doença, há 12 anos ela tinha passado aí por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, ao longo de todos esses anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Então ela gastava tudo, ela lutava na força do braço dela, ela fazia aquilo que estava de possibilidade para ela e as coisas não andavam, as coisas não melhoravam. E aí de repente, ela ouviu falar de Jesus. Aqui todo mundo que cola na videira ouve falar de Jesus. Aqui neste Instagram, a gente só está ouvindo sobre Jesus. A gente não fala sobre o Bruno aqui, a gente não fala sobre finanças, nós não falamos sobre fitness, a gente não fala sobre nada que não seja sobre Jesus Cristo. Então ela ouviu que Jesus estava passando na cidade dela. E ela vai até ele. E quando ela vai no outro evangelho, no outro livro, acho que no de Mateus, está escrito de que ela pensou antes de sair de casa. E aqui está escrito, ela pensou o quê? Se eu apenas tocar no manto, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curado. E quando ela toca, uma galera está tocando em Jesus. Uma galera está tocando em Cristo. Mas Jesus, ele para quando ela tocou. Ela tinha algo de diferente nela,
dos demais, dos discípulos, da multidão? Não. Mas ela tocou Jesus de uma forma diferente. Por isso que o título é Jesus cura em resposta à fé. Em resposta à fé desta mulher, Jesus curou. Uma galera apertava ele, uma galera tocava na roupa dele, uma galera falava, gritava, isso aí. Mas, quando ela tocou, Jesus parou. Porque ela tocou de uma forma diferente. Mas foram 12 anos sofrendo, irmão. Foram 12 anos até encontrar o Messias. Foram 12 anos até encontrar o Cristo. Foram 12 anos, talvez, escutando sobre a fé de Abraão. 12 anos tendo ali o Antigo Testamento. 12 anos aqui em Israel, vamos dizer, tendo a Bíblia. Não era a Bíblia ainda, era só a Torá, era só o Antigo Testamento. Era os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E aí os Salmos, e aí tinha os livros dos profetas. E 12 anos ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre espiritualidade. Mas quando ela encontra Cristo, a vida dela muda. Foram 12 anos para encontrar o Cristo. Eu lembro, minha mãe colou na videira em 94, 95, depois do Tetra. Tetra! Lembra do Galvão Bueno? É Tetra! Pois é, minha mãe colou na videira. Por um problema no casamento dela. Separação com o marido, meu pai e tudo mais. Traições e tal. E eu via minha mãe indo na igreja. Eu fui muitas vezes. Minha irmã ia bem mais. E aí depois, quando eu fico adulto, eu vou em alguns momentos na igreja. Eu escuto sobre Deus e tal. Acredito em Deus. Era assim que eu vivia. Mas em 2019, faz pouquíssimo tempo, em 2018 eu me batizei nas águas. Dia 29 de agosto de 2018. Este mês vai fazer 5 anos. Pouquíssimo tempo, mas intensos. Mas em 2019 eu tive um encontro com Cristo. Então aqui no Colar na Videira nós ensinamos para você a palavra de Deus. Você estuda a Bíblia, você vem para a Bíblia, você começa a abrir mão, abrir guarda, abrir a sua guarda sobre os seus achismos, sobre aquilo que você pensa, sobre a sua opinião. Você começa a abrir guarda. Eu lembro quando eu trouxe meu pai para se curar emocionalmente lá no Lotus, e ele falou assim: eu tô desarmado, Bruno, calma, eu tava pilhado porque eu achei que ele ia vir armado. E ele falou: eu tô desarmado. Então aqui é um processo de desarmar você também, sobre os seus achismos. Porque não dá mais, irmão, pra gente viver de acordo com o que a gente acha. Por isso que o mundo tá um caos. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas eu queria que você entendesse que existe um momento de encontro com Cristo. E eu não sei se você já teve esse encontro com Cristo, um encontro real, um encontro palpável, porque ela teve um encontro palpável. Jesus parou tudo. E o legal é que Jesus, quando os discípulos vêm, provavelmente Pedro puxou isso, dizendo: Jesus, todo mundo está tocando você. Jesus nem discute com eles. Jesus não fala assim, Jesus não julga eles, Jesus não condena, Jesus não perde nem tempo. Olha que a Bíblia diz: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor. Jesus continuou a olhar ao redor para saber quem foi que me tocou. Por isso que você está aqui na live, tu tem que ter uma postura como dessa mulher. Seja você homem, seja você mulher aqui nessa sala. Tem que ter uma postura de fé como desta mulher. Eu quero ser tocado por Jesus. Eu quero tocar em Jesus. Eu quero ser visto por Jesus. Eu quero que Jesus me toque. Eu quero que Jesus fale comigo. Eis-me aqui, Jesus. Então é dessa maneira que você tem que entrar aqui nos devocionais. Se você entrar aqui nos devocionais apenas por um bater cartão, carimbo, hábito, esquece. Não dá mais. Não é assim. É melhor você nem entrar. Não deixa a pessoa ouvir a palavra de Deus. Deixa eu falar logo pra ela a verdade. Ela tá perdendo tempo. Então é entrar sempre para ler a Bíblia, irmão, numa postura de fé como a desta mulher. Se eu apenas tocar, Ana Baby Kids, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ou seja, as vestes de Jesus estão aqui, porque hoje Jesus não está fisicamente entre nós, mas Ele está em espírito.
O Espírito Santo entre nós, que quer habitar dentro de nós, dentro de você. E aqui é o caminho, aqui é o mapa para você achar ele. Então a sua postura, você vai ler um versículo, um Salmos, um Provérbios, o Gênesis, Apocalipse, o Evangelho, não interessa, é a palavra de Deus. O que interessa é a minha postura em busca da palavra de Deus. Essa é a nossa parte. E aí Deus faz a parte dele. Jesus parou e fez a parte dele. A mulher ficou com tremor, com medo, porque Jesus ficou procurando, ela deve ter pensado, meu Deus, eu fiz algo de errado. Não, você não fez nada de errado. Eu estou querendo te achar e falar com você. Eu estou querendo te dar atenção. Então não adianta eu ter 77 almas numa sexta-feira e todo mundo como multidão. Tem que estar o quê? Todo mundo ligado como esta mulher. Todo mundo na postura de fé desta mulher. Esse é meu desejo. Que 100% seja assim. Mas eu não consigo controlar isso e esse não é meu papel aqui. Mas o meu papel é te engajar em ter esta postura de fé. Agora, você já entendeu o texto. Talvez Deus já falou com você algumas coisas. Você entendeu o texto. Você entendeu o quanto que... E deixa eu já te dizer uma coisa. Jesus estava a caminho para resolver o problema da filha de Jairo. E aí Jesus para tudo para poder falar com essa mulher e olhar para ela e dizer: filha, filha, a sua fé curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Ou seja, Jesus ele está olhando para a mulher e dizendo: filha, não como um vício de linguagem, presta atenção. Tem eu e um amigo meu, ontem eu estava até falando com ele, o Vantes, não sei se ele está aí. A gente, ô filho, vem cá, ô filha, vem cá, peraí filho, ô filho. A gente tem esse vício de linguagem de dizer filho e filha. Ô filha, chega a Tarsila Belu e fala: ô filha, peraí filha, o que você está escrevendo aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Então a gente tem um vício de linguagem de dizer filho e filha, mas aqui de Jesus não é um vício de linguagem. É porque Jesus apresenta o Pai. É porque Jesus ele falou: quem vem a mim, eu levo até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por mim eu te apresento um Deus Pai, e não um Deus apenas juiz de toda a humanidade, porque Ele é. Mas eu também te apresento um Deus como Pai. Eu também te apresento o amor desse Pai sobre a tua vida. E se você se conectar com o amor deste Pai, através do Filho, o amor expresso de Deus Pai, é o que Jesus fez, irmão. Quando você se conecta a este amor, você começa a perceber que vem de dentro de você o desejo de obedecer a Deus. E isso é uma obra que Deus faz em nós. Presta atenção. Você tem um desejo de obedecer a Deus? Você tem um desejo de querer saber a vontade de Deus? Você tem um desejo de querer saber mais sobre este Deus? É obra divina dentro de você. Essa que é a realidade. Não vem de nós mesmos. Mas como Bruna disse ontem no nosso jantar de 10 anos, ela falou assim: acho que a nossa única parte aqui no processo é se render a essa verdade. É se render. Eu falei: que lindo isso, cara. A Bruna falou isso, cara. Eu falei: Bruna, que lindo isso, cara. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Isso é lindo. E o olho dela cheio de lágrima. Ela disse assim, a minha esposa: a nossa parte apenas se render. Aí ela disse até que tem uma frase, né? Eu me rendo porque alguém se rendeu primeiro. Mas, eu não sei lá de quem que é essa frase. Mas ela disse que a nossa parte é se render. Eu falei: é isso. Porque todas as outras coisas são acrescentadas, todas as outras partes é obra divina dentro de nós, mas eu me rendo sobre essa verdade. Muitos daqui da live já se renderam sobre essa verdade. Outros talvez ainda não. Quem se rendeu é melhor de quem ainda não se rendeu? De forma alguma. Quem se rendeu a esta verdade sabe que é pior do que as pessoas que ainda não se renderam. Quem se rendeu sabe, tem consciência do quão podre é, do quão falho é, do quão problemático sou. Por isso me rendo. Mas quem não se rende talvez não tenha consciência do quão problemático é, do quão falho é. Aí tem um problemaço, irmãos.
E aí ontem eu recebi uma frase, e foi por isso que Deus me veio com essa palavra, porque eu estava meditando sobre essa palavra, eu recebi uma frase do Jung. Um beijo no coração do Jung. Cadê a frase do Jung? Carl Jung, não é isso? Então, um beijo pra você. Ele disse assim, ô Carol Testoni, avante palestra, o Flamengo já foi eliminado ontem, hein? Aí, vamos lá, hein? Vamos buscar, hein? Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar. Ei, presta atenção. Uma frase muito conhecida do Jung, na psicologia. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou aquilo que escolho me tornar. Talvez você ame essa frase. Talvez você veja que faz sentido essa frase. E essa é uma opinião sua. Mas aqui no Coluna Videira nós apresentamos o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a opinião do Bruno. O Evangelho de Jesus Cristo não diz isso. 12 anos essa mulher lutou desta maneira. Eu não sou essa doença. Ei, presta atenção, a partir de agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa descer sobre você aí agora. E por favor, Jesus, desce mesmo. Desce mesmo, desce o céu sobre essa casa, sobre essa família, Jesus. Por favor. Ei, presta atenção, nessa sexta-feira sua vida pode mudar. 12 anos, eu vou falar bem devagarzinho para você entender. Fiquei triste com a derrota do Flamengo. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! A vida é feita de derrota, Gabigol. Gabigol, tem momento que você vai sofrer injustiça aqui na terra. Diz eles que foram roubados, né? Que o juiz foi lá e que não marcou a falta, que não sei o que, que não sei o que. É isso aí! Vai ter momento que nós vamos passar por injustiça. E tu vai deixar de ser flamenguista? Tu vai deixar que essa tristeza acabe com a tua vida? Sim ou não? Pode ser que sim, que você queira. Mas pode ser que não. Nós vamos levantar de novo, vamos passar logo por essa tristeza aqui, nós vamos para a próxima. Essa que é a verdade. Por isso você tem que ser palmeirense, porque palmeirense é assim. Avante. Eu tô brincando, mas é uma forma da gente olhar e pegar aprendizado sobre isso. Faz parte a derrota. Faz parte. Presta atenção. 12 anos, essa mulher sofria com um problema e dizia: eu não sou esse problema. Durante muito tempo eu, sem perceber, eu vivia como um cara que foi abusado na infância. Eu sou fruto de abusos. Eu sou fruto de pais separados. Eu sou então o que aconteceu comigo. Milhões de pessoas vivem dessa maneira, e talvez você esteja vivendo dessa maneira e ainda não percebeu. E nós estamos fazendo brincadeira aqui de Palmeiras, de Flamengo, para pegar você aí. Presta atenção, presta atenção. Você não é aquilo que aconteceu com você. O Jung disse isso, não é? Deus também diz isso na palavra. Você não é aquilo que aconteceu. Mas a segunda parte da frase de Jung, ela vai totalmente num caminho contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Então entenda, 12 anos essa mulher batalhou, está aqui escrito na Bíblia, que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia e tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos, gastou tudo que possuía, ao longo desses 12 anos, gastou tudo que possuía sem melhorar, e na verdade havia piorado. Então ela lutava na vida dela assim: eu não sou essa doença, eu vou resolver essa doença. Eu não sou. Eu vou no médico, eu vou pegar meus recursos, eu vou gastar tudo que eu tenho. Porque não dá mais para eu ser fruto desta doença. Essa foi a parte dela. E ela não conseguiu sucesso. E aí quando ela toca em Jesus, ela ouve falar de Jesus. A fé vem por ouvir. Ela vai até Jesus. Jesus para tudo e cura ela. E aí aqui eu queria que você entendesse. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que aconteceu com você no passado. Mas se você pegar essa segunda etapa da frase, essa mulher pegou 12 anos. Eu sou aquilo que eu escolho me tornar. É por isso que o mundo está um caos, irmão. Existe um bug no sistema do ser humano
no sistema do ser humano, que só o próprio Deus para resolver esse bug. Se eu chego aqui para vocês e falo, eu escolho ser aquilo que eu quero ser, eu estou escolhendo com as lentes, com a visão de mundo do pecado, do bug do sistema. Eu sou falho, você é falha. Nós somos falhos. Então, se eu quero ser como eu quero que eu seja, eu vou continuar escolhendo coisas erradas. Eu vou continuar, por fraqueza, por falho que sou, continuar batendo cabeça. Eu escolho aquilo que quero me tornar. Entendam isso. Vocês não entenderam, Van? Presta atenção. O Evangelho de Jesus apresenta para você e para mim. Eu eu parafraseei a frase do... Eu até escrevi ela em algum lugar aqui. A frase do Jung, trazendo o Evangelho de Jesus, né? Eu amo isso. Eu fui salvo por isso. Milhões já foram salvos por isso. Vamos parafrasear de novo. Ele disse: eu sou aquilo que escolho me tornar. Você pode dizer a partir de agora, Vanessa e todo mundo, eu escolho ser aquilo que Deus diz. Eu escolho viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Não é mais sobre a minha vontade. Foi isso que aconteceu com ela. Eu vou até o Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela encontra quem? O Cristo. E a vontade do Cristo é: eu quero te apresentar a Deus como Pai. Eu quero te chamar de filha, de filho. Eu quero salvar você eternamente. Eternamente. E quero que você viva conforme eu vivi. Jesus Cristo. Te dizendo aí. Fomos predestinados para ser aqui na terra como o filho mais velho, Jesus. Então eu não posso dizer que eu não quero dizer que eu escolho me tornar aquilo que eu quero. Não, eu escolho me tornar como Cristo. E para isso você precisa se render ao Evangelho. Para isso, essa mulher se rendeu, ela se ajoelhou aos pés de Jesus. E ela se rendeu. Ela já viu que ela foi curada. E aí Jesus para e fica olhando assim, ó, cadê? Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou com fé. Aí Jesus agora quer ir para a parte 2 com ela. Eu escolho... Aí, boa garotinha, a Vanessa, nossa cliente, dizendo aí, outra cliente nossa aqui na live. Eu escolho ser aquilo que Deus diz que eu escolho viver a vontade de Deus em minha vida. Isso é o que nós falamos aqui no Cola na Videira há mais de 1100... Hoje é 1130, não é isso, Tati Debel? 1130 lives dizendo, você não é aquilo que fizeram com você. Dizendo, Deus te conhece desde antes do ventre da tua mãe, antes da concepção. E você pode se tornar aquilo que Deus quer que você seja aqui na terra. Qual que é o seu papel e o meu? Buscar essa vontade de Deus, que é o que você está fazendo aqui agora, que é o que você pode fazer todos os dias. Por isso que essa semana Deus botou um ponto de atenção muito grande. Cuidado em ser intencional demais, porque se você talvez tem essa cobrança de ser intencional o tempo todo na sua vida, talvez você esteja sendo intencional sobre a tua vontade e não sobre as vontades de Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, a gente vive de uma maneira míope, cega. E como Jesus disse, cegos guiando cegos. Quem está entendendo isso? Aonde isso se aplica na tua vida? Fala para mim. Você percebe que é muito mais leve? Porque se você tiver que fazer as suas escolhas para ser uma pessoa melhor, em algum momento você vai ver peso aí.
Faço tudo, Bruno. Eu era assim, acordava 4 horas da manhã, pedalava, trabalhava, tinha um plano de carreira bem definido, tinha coaches me ajudando, tinha pessoas, mentores. E eu escolho a minha vida, eu escolho, até a hora que eu me rendi e falei, Deus, a partir de hoje eu quero que o Senhor escolha por mim. Eu quero saber o que o Senhor escolheu para mim. E Ele disse, vem para a Bíblia, porque a Bíblia é um mapa em direção a este tesouro, de você saber qual é a escolha de Deus para você, o que Deus já tem para você, o que Ele já tem preparado para você. Então não há nenhum problema, eu não estou fazendo de forma alguma uma crítica, um julgamento, né, um martírio em cima do Jung. De novo, um beijo no coração dele. Mas se você continuar vivendo uma vida, eu não posso deixar de dizer isso aqui como atalaia de Israel. Se você continuar querendo viver uma vida, escolhendo se tornar aquilo que você quer se tornar, talvez você vai perder muita oportunidade boa de viver aqui na terra como no céu. Então o primeiro passo da fé, anota aí, é a fé que cura. O primeiro passo, eu vou até Cristo. Foi o que ela fez, não foi? Eu vou até Cristo. O segundo passo, eu sou curado por Cristo. Seja qual cura for necessária. No caso dela, era um fluxo de sangue. Talvez a sua cura, como foi a minha, feridas de abuso, prostituição, vícios. Todo o dinheiro que eu gastei com cursos de autoconhecimento não curou o meu vício, os meus vícios, os meus prazeres que me dominavam. Mas Jesus me libertou deles. E o terceiro passo é o passo que você decide viver a promessa maior de Deus. E é essa que agora eu quero que você preste atenção. Você que entrou depois, você precisa ouvir desde o início do devocional. Esse é o conselho que a gente dá pra você. Bruno, eu não quero ouvir desde o início do devocional. Então não assiste, ué. Mas você está perdendo a plenitude de toda a palavra de Deus que foi liberada aí já. Agora, nós vamos seguir para o próximo passo. O próximo passo e último passo, então, na verdade são 4, né? Porque o primeiro é o seguinte, você ouve sobre Jesus, aqui todo dia, 8 e 8, todo dia. No YouTube tem quase mil mensagens sobre Jesus, 970 se eu não me engano. Então, você ouve sobre Jesus. Segundo passo, você vai até Jesus. Terceiro passo, você é curado por Jesus. Cura que quer que seja. E o quarto passo é você encontrar a promessa maior de Deus sobre a tua vida. E viver por ela. Viver pela promessa. Talvez alguns estejam pensando assim, Bruno, mas eu estou precisando dessa cura e até agora eu não fui. Faz 5 anos, faz 10 anos, faz 12 anos. Eu não tenho a resposta para você. O que eu tenho para te falar é continue buscando em Jesus a sua cura. Porque eu creio que Ele responde através dessa fé. Essa mulher foram 12 anos. Teve um cara que foi 38 anos que Jesus curou. Um aleijado. Eu não sei, cara. Isso aí eu não posso carregar esse peso. É duro pra mim ver pessoas falando isso pra mim. É duro. É duro ouvir. Bruno, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia. Bruno, eu tô clamando a cura no casamento, cura física. Eu não sei qual é a cura, mas sempre chega os problemas e não vai. E é duro pra mim ouvir isso. Mas a minha resposta é permaneça na videira. Permaneça em Jesus Cristo. Porque Ele sabe. Ele tem a visão completa. Nós não temos. Paulo escreve assim em Romanos capítulo 4. Como eu tenho meditado no livro de Romanos, cara. Ó, o Wilka, olha lá. A sua fé, a fé de Abraão, não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. A fé de Abraão não enfraqueceu, embora ele soubesse, embora ele visse 100 anos de idade do bicho,
E a esposa com o ventre sem vida, também velhinha. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por sua fé, ele foi considerado justo. Então presta atenção. Abraão, olha isso, cara. Eu quero viver essa fé. Em nenhum momento a fé de Abraão vacilou. Em nenhum momento a fé de Abraão se enfraqueceu. Por quê? Porque a fé dele estava onde? Na convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Então ele era fraco, Abraão, velho, 100 anos de idade. A promessa de Deus é: você vai ter um filho com Sara. Essa era a promessa: você vai ter um filho com Sara, Isaac. Você vai ter um filho, Abraão. Então Deus, ele deu essa promessa. E também Deus falou: através desse seu filho vai ter uma descendência maior do que essas estrelas que você está vendo no céu, a quantidade. Essa era a promessa. Então qual é a promessa que nós temos hoje? Porque talvez você esteja pensando que você precisa de uma promessa na sua vida pessoal específica. Por exemplo, Cola na Videira, esse projeto é uma promessa de Deus que Deus falou em 2016. Se cumpriu em 2020. Mas não é essa promessa que eu me apalpo. A minha fé. A minha fé não está no Cola na Videira, nesse projeto, no ministério. A minha fé está na promessa de Jesus Cristo. Recebam vida e vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Não vai ter, já tem a vida eterna. A minha promessa é paz, é alegria em meio ao caos. Em meio aos pastos verdejantes e em meio ao caos. Ou seja, a minha promessa ela é incondicional. O dia bom e o dia mau. Então Abraão não vacilou na fé porque ele estava plenamente convicto de que Deus era fiel para cumprir. Deus era poderoso, fiel para cumprir o que ele promete. E talvez esteja faltando essa convicção para você. Eu vou terminar aqui. Sabe por que está faltando essa convicção? Não é porque você é ruim, porque eu também sou, irmão. Não é porque você tem problemas, porque você tem dificuldade de pensar, sei lá, porque você tem ansiedade. Não, porque eu também sou assim. Está faltando você treinar a fé. Anota aí, a fé é como um músculo. É como um músculo que precisa de treino. A fé, como músculo, é só você parar para pensar assim. O músculo, não sei se você faz atividade física ou não. Teve uma época da minha vida aí que eu fui atleta, 8 anos. Era bem mais magrinho que você tá vendo aí, uns 20 quilos a menos. Para que o músculo cresça, todo mundo tem músculo, você tem aí, você tem músculo. Para que o músculo cresça, você precisa o quê? Fazer musculação, atividade física, principalmente musculação, treinos funcionais. E para o músculo crescer, ele precisa romper. Você já escutou em algum culto, ou através de algum pregador do evangelho? Você vai romper, vamos romper, vamos romper. Tu sabe o que é romper? Você talvez não sabe o que é romper. Talvez por romper você pensa que é ganhar na Mega Sena. Talvez você pense que Deus vai fazer você romper. Talvez você pense que alguém bater aqui na porta e falar, olha, tá aqui um presente. Isso até pode acontecer, mas não é isso romper. O romper é como um músculo que, bora, você precisa crescer. Então o músculo, você precisa treinar, né, Bruno? E romper as fibras. E o rompimento das fibras musculares dói. É desconfortável. Então o romper, primeiro, é desconforto. Para o segundo passo, chegar no conforto. Então quando você treina, você evolui nos treinos quando você rompe o músculo. Então, por exemplo, eu não sei quem treina aqui, mas talvez você faça um exercício hoje muito mais fácil do que antes. Por quê? Porque rompeu.
E só rompeu porque você foi perseverante na dor. Rompeu. Então a fé precisa romper, ela precisa crescer, é como um músculo, precisa crescer. Você cresce como? Desconforto, conforto. Desconforto, conforto. Desconforto, conforto. Desconforto, conforto. Quem está entendendo isso, cara? Isso aqui não é palavras bonitas não, irmão. Isso daí é para você entender e desejar esse desconforto logo. Aceita logo esse desconforto, porque é nesse desconforto que Deus vai agir aí, Ele age aí nesse desconforto. Vai passar. E você vai subir o nível, vai dar vai romper. Mas às vezes não rompe porque você não aceita o desconforto. É como o apóstolo Paulo disse, é uma semente que você planta. A semente precisa passar pelo desconforto, ela precisa romper, dói, para nascer o fruto. E o fruto que nasce não tem nada a ver com a semente que você plantou. Então nunca mais você vai esquecer isso. Perfeito exemplo. Glória a Deus. O Espírito Santo me deu essa ideia. Ele me deu essa ideia. Já faz tempo que a gente fala sobre isso, mas fazia tempo que eu não falava. A fé é como um músculo que precisa ser desenvolvido. A fé precisa ser desenvolvida. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então perceba, o músculo vai crescer se você treinar uma vez por semana? Não vai. Ah, Bruno, mas uma vez por semana ouvindo a palavra de Deus não é melhor do que nada? Cara, na moral, é igual atividade física. Uma vez por semana e nada, não é nada. Você vai tirar pedra em mim? Então atira logo. Vá, tira logo, moça. Já passei por estrada ruim, irmão. 2 vezes por semana vai crescer o músculo? 3 vezes por semana vai crescer o músculo? Vai. Então você está aí todo bagaçado na tua vida. Treina todo dia a sua fé, que você vai ver as coisas sendo acrescentadas na tua vida. Mas você vai encontrar o privilégio, a oportunidade de viver a promessa maior de Deus, que é a salvação eterna, e apoiar a sua fé nela. Ontem eu fiz 10 anos de casamento com a Bruna. Bora, doutora? Eu fiz 10 anos de casamento com a Bruna. A minha fé não está apoiada no meu casamento. O meu pai na fé, o Silas Malafeita, não Malafaia, ele perdeu a esposa com câncer de mama. A fé dele não estava apoiada no casamento. Ele sofreu muito. Tem saudades até hoje? Tem. Mas ele tem um novo casamento. E o que fez com que ele continuasse? É porque a fé dele não vacilou. E só não vacilou porque a fé dele estava firmada na eternidade. E a eternidade tem nome: Cristo, que nos levará para a Nova Jerusalém. Então presta atenção, a gente vai encerrar a live aqui agora. E eu queria que você entendesse que você vai sair daqui da live e sua vida está aí do mesmo jeito. Eu queria que você entendesse que agora é um momento de treino, para que a gente possa praticar de verdade ao sair daqui da live. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Me veio assim o pensamento, né? Jesus trouxe o pensamento. Porque você viu aqui, né, que o Espírito controla a mente, e esse controle resulta para você paz em vida. Está escrito na Bíblia, Romanos 8,6. Permitir que o Espírito controle a mente, você recebe vida e paz. Alegria. Alegria que ninguém tira. Alegria que é um combustível, a alegria de Cristo. Não é a alegria que só sorri, mas é a alegria que te move. Eu fui salvo por Jesus. Você consegue dizer isso? Olha a alegria. Você sente alegria? Diga assim, ó. Vá, sorri um pouquinho aqui comigo, vai. Você que tá ainda lavando a louça aí, você que não escovou o dente, que tá com bafo aí da lazareta, bafo. Depois você escova. Mesmo com bafo, você pode sorrir e dizer: eu fui salva e salvo por Jesus. Os homens digam o quê? Eu sou salvo por Jesus. Sorria. E as mulheres: eu sou salvo por Jesus.
Diga aí. Cadê você que não disse ainda? Se eu passo apenas se render a essa mensagem. Renda-se. Não vou me render. Vou continuar vivendo a minha vida de acordo com o que eu quero, com as minhas escolhas. Deus habita em mim e eu escolho o que eu quero. Não, Deus não habita em você. Não. Deus está te vendo, mas Ele não habita em você. O Deus que a Bíblia nos apresenta, como o apóstolo Paulo estava na Grécia, escrever assim, né? O Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, pega aquilo e fala, peraí, vocês não conhecem o Deus, eu quero te apresentar um Deus para vocês. Deus está te vendo aí, mas Ele quer habitar em você. E se Ele habita, é a vontade dEle agora. E tudo isso é por amor. Então se você não consegue ainda, você tem que falar assim, Jesus, eu quero. É isso que você tem que orar. Jesus, eu quero esse amor. Eu quero ver esse amor. Poxa, eu buscava amores no sexo, na prostituição, na mentira, na vaidade, na pornografia. Eu buscava amor lá. Talvez você busque amor em cuidar só do seu corpo. Talvez você busque amor em ajudar pessoas. Isso aí não é palpável. O amor de Cristo é palpável. Por quê, Bruno? Porque Ele é eterno. Ele é mais real do que a gente possa imaginar. E é esse amor que você tem que ir atrás. É esse amor que a mulher foi atrás. E ela foi surpreendida por esse amor. Jesus para tudo para dar atenção para ela. Eu te vejo, mulher, assim diz o Senhor, mas eu quero entrar na tua vida. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Não são palavras criadas por mim, é a palavra de Deus. Então talvez você ouviu um barulho aí. Falou, nossa, que palavra, que mensagem maravilhosa nessa live. Você que está aí no YouTube gravado, que mensagem maravilhosa. Isso, você está ouvindo. Mas agora o convite é, abra a porta, renda-se. Porque o mestre quer entrar. Não compare esse mestre com nenhum outro mestre, irmão. Eu sei que você faz isso por inocência, por ignorância. Mas como estão dizendo lá em Londres, né? Jesus é a mesma coisa que Maomé e que Moisés. Não. Você não conhece a história, você nunca leu a Bíblia. Porque o dia que você lê, mesmo com dúvida, mas querendo entender, o Espírito Santo vai te pegar. Como Ele fez comigo, como Ele fez com Augusto Cury, como Ele fez com a minha esposa, como Ele já fez com milhões. E eu creio que Ele está fazendo com alguém aqui nessa sala. Eu queria que fosse com todos, mas talvez Ele esteja fazendo com um. E está tudo bem. É a vontade dEle, não a minha. Ontem, o Demetrius foi usado por Deus, o Ferreira, ex-jogador de futebol. Foi uma benção, ficou gravado, tá lá no YouTube. Escuta o testemunho dele, é muito forte. O testemunho dele com o pai, o testemunho dele lá na França, muito forte. E a gente tava falando sobre isso, ele foi usado por Deus. Sobre isso. Ele achou maravilhoso todos os dias ter 80, 90, 100, 110 pessoas ouvindo a palavra de Deus aqui no Colar na Videira. Mas muitas vezes apenas um está sendo verdadeiramente tocado. A nossa esperança e o nosso pedido é que todos estejam. E aí ele falou assim, Bruno, nunca queira controlar isso, porque você vai se frustrar. Tinha uma multidão apertando essa mulher, inclusive os discípulos, apertando Jesus, perdão, mas apenas um tocou em Jesus de uma forma diferente. Então que você diga aí, eu quero te engajar a isso, eu toco em Cristo de uma forma diferente. Isso não me torna melhor que ninguém, isso não te torna melhor que ninguém, mas isso te torna salvo por Jesus. E Ele vai cuidar da sua salvação junto com você. Trabalho mútuo. Religare. 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 Reconciliação. Não há nada melhor que isso, mano.
Que droga que é essa que é melhor do que isso? Que barato que é esse que é melhor do que isso? Que sexo é esse que é melhor do que isso? Que prostituição é essa que é melhor do que isso? Que arrogância é essa de viver a vida de acordo com o seu jeito que é melhor do que isso? Aqui em Alphaville, São Paulo, existe uma cultura. Eu termino aqui, de verdade. Ai, Bruno, mas já falou 10 vezes que eu termino aqui. Ai, nossa, ó, presta atenção. Aqui, onde eu moro, tem uma cultura da faixa de pedestre. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui é assim. Quando você coloca o pé na faixa de pedestre, existe uma cultura aonde todo mundo para você passar. A maioria das faixas de pedestre aqui onde eu moro não tem farol. Tem lugares que tem aqui, claro. Mas entenda isso. Extrai aqui o aprendizado, moço. Vamos extrair o azeite dessa azeitona aí, moça. Você pisa na faixa de pedestre e os carros param. Mas tem lugar que você vai que quando você pisa na faixa de pedestre, os carros inclusive aceleram. Faz parte da cultura do lugar. Um lugar é melhor que o outro? Não estamos falando sobre isso. Estamos falando que existem culturas diferentes. Isso é cultura. A cultura é, eu sou motorista, eu vejo um pedestre, eu tenho que parar. Aí tem lugares que tem que colocar farol para tudo qualquer lado, porque se não colocar o farol, as pessoas vão, ninguém para não para passar alguém, seja velhinho, criança, não interessa, nós vamos passar por cima. Aí tem que colocar a lei. Tem que colocar a lei, ó, vermelho para, verde vai, é a lei. Isso é a lei. Isso é a regra. Agora tem lugares que você vai que não precisa ter essa lei. As próprias pessoas desejam parar. Nos Estados Unidos é assim, não é? Em Londres é assim, não é? As próprias pessoas desejam parar o carro para que a pessoa passe. Eu lembro que eu morei 5 semanas nos Estados Unidos. Rapaz, a Joyce Walker, ó, lembrei o nome dela, Joyce Walker, era minha mãe lá, igualzinha a Matilde que cuidou de mim. Matilde, um beijo no teu coração. Joyce Walker, um beijo no teu coração. E aí ela chegou, eu vou procurar essa foto, eu vou trazer pra vocês aqui um dia, eu não vi. Eu planejei a saída quando eu trabalhava no Citibank, foi muito bom. E juntei uma grana e fui. Aí ela parava bem antes, cara, a pessoa tava atravessando lá na frente e ela já ia parando o carro. Por quê? Cultura. Bruno, mas por que você está falando tudo isso? Porque você recebeu a cultura de Deus aqui, uma porção. Você recebeu o pão nosso de cada dia. Você recebeu um pouquinho da cultura de Deus. Só que você vai sair daqui da live e você vai para a cultura do mundo. Ah, vocês escreveram aqui, mas se não botar os caras passam por cima, né? É isso aí. Então nós temos a possibilidade de viver essa cultura em meio à cultura do mundo. Então é como, cara, eu paro o carro para a pessoa passar. Mas às vezes eu vou ser a pessoa que vou passar e vai ter alguém que não vai parar. Por quê? Porque eu estou na cultura do mundo. Tá nem aí. Mas eu quero viver a cultura de Deus. Quando eu for pedestre, eu vou passar. Mas eu vou prestar atenção para saber se não vai vir alguém me passar por cima de mim. Não posso confiar 100%. Eu não confio 100%, ainda mais quando eu tô com Betina. Eu tenho que realmente ver a pessoa falando assim, ó, parando o carro e fazendo assim, ó. Aí eu passo. Do contrário, não. Claro que não. Não posso. Mano, você consegue extrair azeite dessa azeitona? Você consegue extrair azeite dessa azeitona? É a forma que Deus quer que você viva. Eu não sei o que você vai fazer nessa sexta-feira. Que tipo de trabalho você vai fazer? Com quem você vai falar no trabalho? Com quem você vai conversar? Com quem você vai almoçar? Mas por favor, seja como Cristo nesses lugares que você for hoje. Seja livre,
que nada mais é, nada menos do que eu quero saber a vontade de Deus. Seja livre em fazer a pergunta: como Jesus agiria nesta situação? Como Jesus age nessa situação que eu estou vivendo? Se você não sabe a resposta, a Bíblia te dá essa resposta. O Espírito Santo usa alguém para te responder. Fica tranquila, mas você tem que partir. Essa mulher pensou: se eu apenas tocar na veste dele, partiu dela a fé. A fé parte de você. E Deus tem um caminhão de coisas boas para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Santa. Agora, a escolha é sua. Final de semana tá aí. Como é que você decide viver o final de semana? Assistir as suas lives me traz uma paz. Porque a live te dá a paz de Cristo. Por quê? Porque a live é pautada na palavra de Cristo, que dá paz, que dá alegria, que dá esperança, que treina esse músculo. Então reconheça, precisa entrar no desconforto para entrar depois no conforto. Então você pegava só 5 quilos, agora você pega 10, mas para você começar a pegar 10 teve que romper, doeu, mas agora você consegue pegar 10 com mais conforto. É porque antes você passou pelo desconforto. Então aproveita o Cola na Videira. Domingo é dia dos pais, parabéns, é verdade, domingo é dia dos pais. E eu só quero saber do Pai que estás nos céus. Ai. Que no domingo, todos vocês possam agradecer ao Pai nosso que estás nos céus. Que você que ainda não encontrou esse Pai, que no final de semana do dia dos pais, você possa encontrar o amor desse Pai nosso. O Pai nosso, que quer colocar o Espírito dele dentro de você, que tem como promessa maior: ei, vivam com o meu Espírito. Ei, deixa eu dominar a tua mente, os teus pensamentos. Hoje é dia do advogado. Vocês veem tudo com o dia, né? Você vê, dia dos pais é domingo. Então, que a gente possa agradecer o Pai nosso que estás nos céus e encontrar o amor dele até domingo. E hoje é dia do advogado e Jesus Cristo é o nosso advogado, a Bíblia diz. Ele é como o nosso advogado. Então, de repente, você agora, meu Deus, eu quero essa fé. Só que, olha as quantidades de coisas ruins que eu fiz na vida, Bruno. Olha as escolhas que eu fiz. Jesus é o advogado que já venceu essa causa. Ele te perdoa sobre os seus pecados. Ele cancela os seus pecados, by the way. Tudo ficou no mar do esquecimento se você aceitar, se você se render a essa mensagem. Precisa se render. Não é falta de fé isso, é falta de se render. É falta de se render. Você tem fé em lugares, pessoas, situações, coisas, intelecto, livros, blá blá blá. Tá faltando você se render. Então hoje é dia do advogado. Um beijo no coração de todos os advogados, inclusive do João Cláudio, que é o nosso advogado. Mas um beijo no coração, maior ainda, do advogado maior, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua sexta-feira desta maneira. E que você possa ouvir o devocional desde o início, vai ficar gravado no YouTube. Não perca essa oportunidade de ouvir novamente. Ore e peça para Deus confirmar tudo aquilo que foi liberado aqui sobre a tua vida. E que você possa amanhã também ter essa mesma busca de devocional. Amanhã, sábado. Só que vai ser por escolha sua, como foi por essa mulher. Amanhã eu não vou estar com você ao vivo. A gente ficou, 3 anos ao vivo todo dia com vocês, domingo a domingo. Mas quando Betina completou 7 meses, Deus falou: agora sábado e domingo você vai ficar só com Betina e com o Bruno. Cola na videira, deixa que agora cada um vai buscar. É isso que está acontecendo. Então amanhã, sábado, você vai buscar porque você quer buscar. Porque você deseja buscar na fonte. E domingo, quero te encorajar a ir num culto. A ir numa igreja. Num culto, irmão.
Adorar a Deus. Sair da tua casa e ir em um ambiente onde a palavra de Deus, onde Cristo é o centro, onde só falam de Cristo. Eu te convido no domingo a você fazer isso. Seja você que não faz tempo, seja você que nunca foi, ou seja você que vai todo domingo. Os domingos passados já foram. O importante é esse domingo agora, que é Dia dos Pais. Amém? Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. E nunca esqueça, a fé se aprende. Aprender a permitir que o Espírito Santo domine a nossa mente, para que a gente viva em paz e em alegria e em esperança, aqui na terra como no céu. Deus abençoe.